com que o Senhor volte mais rápido. Abençoe a cada família, abençoe a cada um de nós, e que nós a cada momento tenhamos a certeza de que o Senhor está nos sustentando. Colocamos a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que temos, dedicamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. É tão bom estarmos na casa de Deus, não é? É tão bom recebermos os nossos amigos, revermos aqueles que a cada sábado nós procuramos o rostinho para ver se já chegaram. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom ter os nossos amigos que estão aqui nesta manhã. Quem veio aqui porque foi convidado por alguém para estar aqui? Quem? E eu sei que tem amiga da Nay hoje aqui. Quem é amiga da Nayara que está aqui? Muito bom ter você conosco, ok? Muito bom ter a cada um de nós, cada criança. É bom saber que o plano de Deus tem se renovado a cada manhã nas nossas vidas, né? Quando o pastor falou que tinha mais alguém aqui esperando o nenê, me perguntaram, a Ellen me perguntou, é você? Eu falei assim, não, quando o mês fica meio esquisito, eu já pergunto, será que eu entrei na menopausa? Eu estou nessa fase já, queridos, não se preocupem. Há 4 anos, eu fiz uma mensagem aqui, o meu primeiro sermão aqui, pastor, na Brazilian Temple, foi sobre, alguém lembra qual foi a primeira mensagem que eu fiz aqui? Ufa, quem chegou aqui depois de 4 anos, né, não tem obrigação. Alguém lembra qual foi a primeira mensagem? Não? Foi no dia 3 de março de 2019, vamos completar 4 anos. Amém? 144 mil e eu. Lembram que eu falo sobre Jacó? Quem não sabe pode voltar lá e assistir. Hoje eu vou pregar sobre o meio dessa história, tudo bem? Eu começo falando de Jacó, que ele... Posso só tirar o púlpito e trazer ele para trás? Eu estou pisando em cima da caixinha. Eu sou muito pesada, ela pode arrebentar. Tá ótimo. Obrigada, pastor. Jacó engana o seu pai, o seu irmão, foge então. Deus, quando ele está voltando, faz a ele a mesma pergunta de quando ele enganou o pai. Lembram disso? Qual é o seu nome? E ele responde Jacó. Ao assumir a própria identidade, Deus coloca sobre ele uma bênção que nos alcança. Além disso, alcança aqueles que estarão entre um grupo que andará com Deus por toda a eternidade, os 144 mil. Mas eu quero conversar um pouco sobre depois que ele sai da casa do seu pai. As mulheres escutaram um pouquinho sobre isso no nosso encontro em Orlando, mas hoje eu vou expandir a mensagem, ok? E é tão interessante que aqui está todo o meio da história de Jacó. E também a continuidade depois quando ele volta para a terra do seu pai 40 anos depois. Existe um detalhe dessa história da continuidade que nós todos precisamos de Betel, que eu vou deixar para um próximo encontro nosso, pode ser? É uma mensagem muito dura, muito pesada. E hoje pela manhã, quando eu estava lendo sobre esse tema, que não tem a ver com a nossa mensagem, mas que tem a ver com Betel, eu quero que seja com mais calma, ok? A nossa conversa. Vocês não estarão mais aqui, né? Mas que vocês estejam preparados para a próxima mensagem, porque ela nos confronta. Muito. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Aqueles que nos acompanham pela internet, também sejam muito bem-vindos a este momento de estudo da Palavra de Deus. Que Ele possa alcançar a sua casa, a sua vida, para que juntos aprendamos sobre o que Ele quer para nós nesta manhã. Livro de Gênesis, capítulo 28,
Você já sabe que neste capítulo, Isaac já havia sido enganado por Jacó e por sua esposa, Rebeca. Ele passou-se por seu irmão Esaú, engana a Deus. O seu irmão então promete matá-lo. E Jacó sabe, olha, assim que o meu pai morrer, Esaú vai me matar. Então antes que o meu pai morra, eu vou fugir. Isaac estava com 137 anos quando ele é enganado por Jacó. E ele diz assim: eu sei que os meus dias estão chegando ao fim, por isso eu preciso abençoá-los. Ele já estava cego. E ele fala assim: antes que eu morra, está chegando a hora de eu morrer, eu quero abençoar os meus filhos. Eu já vou adiantar algo nessa mensagem. Quando nós vamos lá para o final, quando Jacó volta para a terra do seu pai, nós não escutamos mais a falar nada sobre Isaac, não é? A gente não escuta mais falar sobre Isaac. Qual a sensação que a gente tem? Que de fato, assim que Jacó fugiu, Isaac morreu. Não é essa a nossa sensação? Não é essa a sensação que a gente tem? Só que o que a gente sabe, que quando Jacó volta, o que acontece quando Jacó voltou? O que acontece? Ele e o seu irmão Esaú enterram o pai Isaac. Isaac ainda viveu aproximadamente mais 40 anos. Gente, eu vou voltar nesse assunto. Ele ainda demorou 40 anos. Por que ele achou que ele ia morrer com 137 anos? Por quê? Porque o seu meio-irmão, Ismael, morreu aos 137 anos. E sabe qual é a sensação dele? Eu também vou morrer com essa idade aproximada aí. Eu já estou cego. Meu irmão já morreu. Deixa eu te falar uma coisa. A sua história é diferente da história dos seus irmãos. A sua história pode ser mais profunda, com mais detalhes, com mais experiências que Deus quer te dar do que Ele deu para a sua família. Deus tem um plano individual para cada um de nós. Entende isso? Eu estava há 2 finais de semana, 2 finais de semana em Manaus, e conversando com um médico depois de uma convenção médica, ele falou para mim sobre uma condição hereditária, uma doença que a família dele, assim, os homens todos morrem por volta dos 40, 50 anos. Todo mundo. Os tios dele, o pai, os primos estão todos morrendo. Ele está chegando a 60 anos sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma da doença. Ele tem a doença. Nenhum sintoma. E ele falou que ele é um marco na família por conta disso. E ele fala que a oportunidade que ele tem para falar para a família, que foi o estilo de vida que ele adotou, que fez com que ele não desenvolvesse a doença como toda a família desenvolve, e é por isso que ele é tão saudável. Talvez Deus queira te dar uma história diferente para que você seja testemunho para a sua família. A sua história não precisa ser a extensão da história da sua família. Mas Isaac achava que ele ia morrer como meu irmão já havia morrido. Mas esse não é o ponto da nossa história. Jacó então fugiu. Essa história na Bíblia ela é tão clássica, ela é tão clara. A noite então que acontece no meio da escuridão, você pode ler aí no capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 10. A partir do versículo 10. As mães que os bebês estão conversando, não fiquem constrangidas, tá? Mesmo que conversem, é dentro da igreja que eles precisam estar. Ok? Posso ensinar uma dica que eu fazia com a Angelina? Posso? O que eu fazia com a Angelina na hora do culto? Porque ela sempre gostou de falar igual a mamãe, né, filha? E ela, um bebê, ela falava muito. Sabe o que eu comecei a fazer com a Angelina?
eu começava a pregar o sermão, a falar o sermão que o pregador estava falando aqui, na linguagem que ela pudesse entender. Filha, olha, uma das histórias mais lindas que a Angelina fez, uma das suas interpretações mais lindas, ela tinha 3 aninhos de idade, e era o pastor Jefferson quem estava pregando sobre as 10 virgens. E eu comecei a explicar para ela o que significavam as 10 virgens, por que o pastor estava falando aquilo, e ela fez uma leitura tão linda da história, que é tão interessante como eles interpretam o que nós estamos falando. Então esse é o lugar para as crianças. De vez em quando, alguém que não tem filho pequeno, dá aquela olhada que constrange a gente que é mãe, né, de bebezinho. Mas mantenha firme aí, ó. Vai contando a historinha e eles vão ficando mais calminhos, né? E nós vamos sentindo que Deus está falando ao coração delas também, tá? Isso, mãe, ela está pedindo para você contar a história para você, Pri. É uma contando a história para outra aí. Mas aí vamos aqui, Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Jacó saiu de Berseba, a caminho de Harã. Ao escurecer, procurou um lugar para passar a noite. Na hora de deitar, ajeitou uma pedra debaixo da cabeça, no lugar de um travesseiro. Ele dormiu e teve um sonho. Uma escada apoiada na terra chegava até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Um menino rico, Jacó tinha aproximadamente 60 anos de idade já. Ele era rico, estava ali pleiteando porção dobrada, o lugar de primogênito. Seu pai era extremamente rico, ele ficaria com porção dobrada não apenas da bênção da primogenitura como um líder espiritual, mas também da riqueza. E agora estava dormindo com a cabeça em cima de uma pedra, pastor Cícero. Para quem tinha tudo, agora não tinha nem travesseiro. Por conta das suas escolhas. Mas durante aquela noite, ele tem um sonho, uma escada apoiada na terra, chegava até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deixa eu falar uma coisa. Jacó saiu de Berseba, estava indo para Harã. Deus se revela para ele no meio da caminhada. Não foi no início da caminhada e nem quando ele chegou lá. O seu talvez primeiro sonho, visão, a sua primeira conversa com Deus, assim, olha, de um diálogo próximo, foi no meio da jornada. Não foi nem no início e nem no fim da caminhada. Sabe o que a gente pensa? Que quando os filhos crescerem e eles forem lá casar ou fazer o seu ensino superior, a sua graduação, é que nós teremos uma experiência mais profunda com Deus, porque a rotina estará mais tranquila. Quando chegar o green card, a minha vida vai ser mais tranquila. Eu vou poder ter uma relação mais íntima com Deus quando eu não precisar levantar tão cedo para sair para trabalhar. Deus quer revelar-se a nós no meio da nossa jornada. Não é o momento que a gente batiza que Deus ali talvez vai se revelar a nós, mas é no meio da nossa caminhada. É no meio, muitas vezes, de uma noite escura, quando nós já estamos cansados de tanto correr, de tanto fugir. Jacó não sabia se Esaú, ao descobrir que ele estava fugindo, ia vir atrás dele para matá-lo, dizendo assim: você está achando que é só quando depois que nosso pai morrer que eu vou atrás de você? Eu já vou te matar, é agora, para você não fugir. Ele não sabia se o seu irmão estava no seu encalço, exausto, no meio de uma noite escura. Ele deita sobre uma pedra e ali ele tem uma visão com Deus. Anjos descem, sobem de uma escada e o próprio Deus apresenta-se a ele. Versículo 13 até o 15 nos diz assim: de repente, o Eterno se apresentou a ele e disse: eu sou o Eterno, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque.
Dou a você e a seus descendentes esta terra em que você está dormindo. Seus descendentes serão numerosos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vou estar sempre com você e o protegerei aonde quer que vá. Também vou trazer você de volta a esta terra. E até que eu tenha cumprido tudo o que prometi, não vou deixar você. Entendem a força desses versos? Um Deus que diz assim: olha, você está achando que vai morrer, não é? Você está jurado de um destino de fuga. Indo para a casa do seu tio Labão. Você nem sabe se vai chegar lá. Porque você não sabe se o seu irmão já juntou a sua casa para matá-lo. Porque Esaú já tinha casado com várias mulheres ali da terra. E Deus fala assim: olha, eu vou fazer de você uma descendência numerosa e ainda te faço voltar aqui. Aqui você vai ser descendência numerosa. Um homem que estava jurado de morte recebe de Deus promessa de descendência. Descendência numerosa. Aquele que estava fadado à fuga, recebe de Deus a promessa da volta. E quando ele recebe essa promessa de volta, Deus diz assim: você não volta sozinho. Você não volta para uma vida como aquela que você está deixando, de fugitivo. E pode ter certeza, até que eu cumpra tudo, eu não deixo você. Deus já cumpriu tudo na sua vida? Então Ele não vai deixar você. Até que Ele volte, Ele não deixa você. É promessa dEle: estarei contigo até que eu cumpra tudo. E o que Jesus promete para os discípulos? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se assim não for-la, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando voltar, levarei vocês para que onde eu esteja, estejais vós também. Esta é a promessa que Deus ainda não cumpriu. E Ele disse que não nos deixa até que Ele cumpra todas as promessas que nos fez. Ele então levanta daquela conversa que ele tem com Deus, porque fala: de repente, o Eterno se apresentou a ele. Para quem estava esperando talvez Esaú se apresentar a ele, é o próprio Deus que se apresenta. Jacó acordou, versículo 16, e exclamou: sem dúvida, o Eterno está neste lugar, e eu não sabia. Ele estava apavorado e balbuciava, incapaz de conter o espanto. Que coisa inacreditável, maravilhosa e santa! Esta é a casa de Deus, é a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã, bem cedo, e pôs a pedra que havia usado como travesseiro na posição vertical, como uma coluna para memorial. E eu acredito que aqui é o nosso verso principal da mensagem desta manhã. Ele pôs a pedra que havia usado como travesseiro na posição vertical, como uma coluna, um memorial. Se ele usou a pedra como travesseiro, em que posição estava a pedra? Na horizontal. Deitada. Por que ele usou uma pedra na horizontal naquela noite escura? Por quê? Porque ele tinha feito coisa errada. Porque ele tinha bagunçado os seus relacionamentos. Porque ele tinha decepcionado o pai. Porque ele tinha traído o irmão. Porque ele não tinha sido forte o suficiente e firme quando ele disse assim: mãe, eu não posso enganar o meu pai. Porventura a ira de Deus não cairia sobre mim? Jacó
precisou dormir sobre aquela pedra na horizontal, porque ele estava tentando resolver as suas questões, os seus relacionamentos na horizontal. Sabe por que muitas vezes nós não estamos conseguindo ir além? Porque nós estamos tratando os nossos problemas na horizontal. Sabe por que a gente não está tendo êxito lá na conversa difícil com o nosso cônjuge, com o nosso marido? Porque estamos tentando resolver na horizontal. Porque a gente pega um monte de técnicas que de fato nos ajudam a ter uma conversa difícil, a termos uma comunicação assertiva, e achamos que apenas isto salva casamento. Nós estamos achando que ao olhar bem fundo nos olhos do nosso marido, ele vai entender as nossas dores. Porque é apenas levando o nosso filho no psicólogo que ele vai voltar aquele anjo dos nossos sonhos. Às vezes a gente não está saindo da noite escura da nossa vida, porque continuamos a usar as nossas habilidades para resolver as nossas relações. Mas no momento que Jacó pega aquela mesma pedra e coloca na vertical, ele nos ensina que resolvemos os nossos relacionamentos primeiro com Deus, do jeito que eles estão. Porque pedra, quando era erguida em monumento, ela tinha que ser a pedra bruta. Ela não podia ser pedra trabalhada, era do jeito que a pedra estava. Você entende? É do jeito que está. É do jeito que dói. É do jeito confuso que muitas vezes você não sabe o que fazer. Você pega esse relacionamento, você pega essa dificuldade, você pega essa falta de emprego e coloca na vertical. Do jeito que está. Porque só Ele pode fazer uma escada que liga o céu à terra, descendo anjos, e Ele mesmo dizendo assim: sabe esta situação que você está enfrentando? Eu não prometo a você apenas resolver isto, eu expando a sua história. Eu te dou promessa não apenas de fugir da morte, mas garanto a você descendência. E ali então, Deus não promete a Jacó algo novo. Deus só reforça a aliança. Deus não prometeu a ele que, olha, Jacó, olha só, vou fazer algo bem diferente, vou te dar filhos. Não. Deus já havia prometido a Abraão, a Isaac, que eles teriam uma grande descendência. Quando ele é abençoado pelo seu pai, ele recebeu a bênção de grande descendência. Deus não está prometendo algo novo para Jacó. Deus está confirmando o que ele já havia dito, mas que ele havia esquecido, que ele estava fugindo com medo de não se cumprir as promessas e a bênção de Deus. Deus fala assim: é para essa terra que eu faço você voltar. Só que não vai ser só esse pedaço aqui do seu pai não, que já é grande. Eu farei a sua descendência tão grande, mas tão grande, que esta terra será pequena. Você será com a sua descendência como as estrelas que há no céu. Entendem o que é o nosso Deus? Como você está lidando com as suas relações? Tem coisa do seu coração, amiga? Só Deus. E literalmente só Ele. Ele então coloca o nome daquele lugar Betel. Já era a cidade luz. Mas luz não é tudo. Claridade, entendimento, conhecimento não é tudo, sem ser a casa de Deus. Betel é casa de Deus. Todos nós precisamos passar por Betel.
A nossa vida não vai ser diferente enquanto estivermos passando pela jornada apenas fugindo de problema. Você percebe como nós nos tornamos especialistas em solução de problema? O telhado não está no lugar, o que a gente faz? Arruma o telhado. O emprego não está legal, o que a gente faz? Arranja outro emprego. Quando a gente olha, é o filho que não está indo bem na escola, arranjamos uma aula de reforço. Sabe o que a gente acha que a nossa vida é? Um lugar só para resolver problemas. Onde está a vida em abundância que Ele prometeu para a gente? Sabe por quê? A gente só quer luz para resolver problemas. Quando nós esquecemos que de fato o que precisamos é vivermos na casa de Deus. A nossa casa precisa ser Betel. E ali então, ele segue. E ele faz uma promessa a Deus no versículo 20. Se Deus me acompanhar e me proteger nesta viagem, se Ele me der roupa e alimento e me levar em segurança de volta à casa de meu pai, o Eterno será o meu Deus. Até então, era o Deus do seu pai, Isaque. A partir de então, ele fala assim: eu tenho certeza, e é o meu juramento que Ele será o meu Deus. E a história continua. Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, e eu estou aqui para falar com você. É tão interessante que quando Deus fala para ele, lá no versículo 13, eu sou o eterno Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Por que Deus de Abraão e Deus de Isaque? Porque essas palavras faziam tanta diferença para a vida de Jacó. Porque Deus estava falando de uma história que ele conhecia. Ele conhecia a história do seu avô Abraão, de como Deus pede para que ele saia da terra de Ur dos caldeus e siga para a terra que Abraão não conhecia, mas que Deus já havia preparado para ele. Você não precisa conhecer para onde Deus está te levando, porque futuro não existe para Deus. Deus vive sempre no presente. Ele é onisciente, presente, passado e futuro é tudo igual para Ele. A terra só era desconhecida para Abraão. Só existia futuro para Abraão, para Deus não existia. Deus já havia preparado o que Abraão viveria no futuro. Da mesma forma, Jacó sabe como Deus alcançou o seu pai, Isaque, dando a ele uma esposa de uma forma tão reveladora, consolando da morte da sua própria mãe Sara. Os nossos filhos precisam escutar Deus falando para eles assim: olha, eu vou te abençoar da mesma forma que eu abençoei o seu pai. Eu vou te guiar da mesma forma que eu guiei a sua mãe. Vocês entendem isso? Os nossos filhos precisam ouvir a Deus dizendo a eles que vão alcançá-los da forma que nos alcançou, um Deus presente, real na nossa família. Deus poderia ter dito assim: olha, Abraão, eu vou fazer de você uma grande descendência, eu perdoo os seus pecados como eu perdoei de Adão. Poderia ou não poderia ter falado? Eu vou te perdoar como eu perdoei Adão. Deus fala: não, eu vou te abençoar e estarei com você como eu estive com o seu avô e com o seu pai. E mais uma vez eu preciso desafiá-los. Qual é o Deus que está sendo revelado para a sua casa? Qual é o pai aqui que possa dizer assim: Senhor, fique à vontade para falar para o meu filho que o Senhor estará com ele de forma visível, como o Senhor de forma visível está na minha vida? Qual de nós Deus já pode falar assim: olha, eu vou fazer com seu filho o mesmo que eu fiz com você? Será que os nossos filhos, quando forem alcançados por Deus para uma experiência pessoal, Deus vai falar assim: eu vou estar com você como estive com o seu pai, com a sua mãe? Ele vai falar assim: o senhor esteve mesmo com meu pai, com a minha mãe?
Eu só vejo meus pais tão preocupados com tudo. Como que o senhor está com meu pai e com a minha mãe? E ele seguiu viagem ao povo do Oriente. E quando ele está ali, você sabe da história? Nós já vamos para o capítulo 31. A gente sabe que Abraão havia recebido uma promessa, Isaac, chegou a vez de Jacó. Jacó já está, a esta altura, com quase 100 anos de idade. Já há 40 anos ele está morando ali, junto com Labão, sendo enganado. Eu brinquei com as mulheres lá em Orlando. Gente, Labão era o sogro, era ou não era? Enganava o tempo todo, mudava o salário o tempo todo. Olha, casou com, trabalhou por uma, recebeu a outra. Olha aqui. Gente, se o sogro era assim, a Bíblia não faz nem menção da sogra. Se o sogro era nesse nível, brincadeiras à parte, porque eu sei que tem sogra legal nessa igreja, né? E espalhadas pelo mundo. Amém, Jesus? Quando ele volta, quando ele está ali na casa de Labão e ele não aguenta mais, e ele sabe que os filhos de Labão só estão falando mal dele o tempo todo, ele está tão cansado que ele decidiu fugir, porque de fuga ele entende. Fazer as coisas assim, Jacó já entendia com 60 anos, imagina com 100. Ele então chama as suas esposas, ele já tem 11 filhos e uma filha. No capítulo 31 de Gênesis, no versículo 5, diz assim: tenho notado que o pai de vocês não é mais o mesmo comigo há muito tempo. Ele não me trata como antes. Mas olha que coisa incrível. Olha o contraste desse verso. Seu pai não é mais o mesmo comigo. Não me trata como antes. Mas o Deus de meu pai ainda é o mesmo e está comigo. Eu acho esse verso tão profundo. Porque ele diz sobre a ênfase que estamos dando na vida. O seu pai não é mais o mesmo comigo, mas o Deus do meu pai ainda é o mesmo e ainda está comigo. Qual a ênfase que você está dando para a sua casa? Para as suas conversas dentro de casa e para a sua vida? Você está olhando mais para as pessoas que não te tratam bem? Ou você está olhando que Deus continua o mesmo com você? E ali então ele decide fugir. Ele foge de fato 3 dias depois que Labão percebe que Jacó havia fugido. Quando eles então se encontram, quando Labão vai atrás dele para pegar toda a família de volta, quando ele vai para destruir Jacó, aí Jacó lava a roupa suja. Eu amo esse capítulo. Sabe a vingança de todos nós? É o capítulo 31. Ele fala tudo que ele tinha para falar para Labão. Durante todos esses anos eu trabalhei para você, passei fome. Você, olha, até quando uma ovelha, um animal não era culpa minha, eu tinha que devolver para você. Quantas vezes você mudou o meu salário? Mas eu nunca tirei nada que era seu. Você só me maltratou esses anos todos. O que eu tirei da sua casa? Os meus filhos, as minhas esposas, o meu rebanho que eu ganhei com o meu esforço, com a minha luta, com as minhas noites de sono. Eu trabalhava, era nas noites cansativas, de frio, para proteger o seu rebanho. E ele fala assim: os filhos são meus, o rebanho é meu. E Labão lá batendo boca com ele: não é meu, esse rebanho é meu. Ele fala: não, é meu.
é tudo meu. E aí o que o Jacó faz? Gênesis capítulo 31, versículo 45. Leia comigo. Jacó pôs uma pedra na posição vertical, como uma coluna. Ele já havia aprendido. Ele passa a história limpo com seu sogro, mas a palavra final ele dá com a pedra na vertical. E olha que interessante. Em seguida ele chamou toda a sua família e falou assim: tragam mais pedras. Juntaram pedras, fizeram uma pilha e comeram ali, ao lado do monumento improvisado. Todo mundo come junto. E conseguem fazer isso ao lado do monumento. Da pedra na vertical. Porque se não fosse a pedra na vertical, se não fosse chamar a Deus para ser juiz, ali poderia ter acontecido uma grande guerra. Poderia ou não poderia? A história foi passada limpo diante do Altíssimo. Mas chega uma hora que ele vai ter que encontrar com seu irmão. Ele encontra, Deus se revela a Esaú. Esaú então entende que Deus estava com Jacó. Não permite que Esaú destrua Jacó, porque ele foi com 400 homens para fazer isso. E Jacó se instala na terra. E depois que ele se instala na terra, um dia, Diná, filha de Lia e Jacó, foi visitar algumas mulheres daquela terra. Eles já estavam ali organizados naquele lugar. E ela foi visitar algumas mulheres daquela terra. Um dia eu vou voltar só para falar de Diná, ok? Ó, pastor, tem jeito. Eu preciso voltar para falar sobre Diná. Que ela foi lá visitar as mulheres da terra, né? E por conta dela chegar ali, um rapaz se apaixona por ela. Não vou trazer muitos detalhes porque eu quero que seja uma outra mensagem. Quando então Simeão e Levi ficam sabendo que a irmã fora desrespeitada, o que eles fizeram? Fizeram uma armadilha. E mataram todos os homens daquela terra. Lembram disso? Daquela cidade? Jacó então fala assim: agora vão querer nos destruir. O que é que vocês fizeram? Trouxeram morte para dentro da nossa família. Trouxeram maldição. Agora estes homens vão querer nos matar. Os seus filhos já eram homens formados. O que Jacó faz com toda a sua família? Capítulo 35. Versículo 1. Deus disse a Jacó: volte para Betel. Fique ali, construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugia do seu irmão Esaú. A situação estava tão caótica, a família estava tão perdida, mulher brigando com mulher, né? Pensa o ciúme de Lia com Raquel de novo, porque Raquel estava grávida mais uma vez, para ganhar mais um bebê. E aí então, Deus fala assim: está confusa a situação? Está difícil? Seus filhos aí fizeram uma grande confusão. A sua filha foi lá no meio das mulheres de Siquém. Ela não devia nem ter ido lá. Olha o que aconteceu. Não está conseguindo controlar a situação? Volte para Betel. Volte para Betel. E ali agora construa um altar junto com os seus filhos. Agora não é altar sozinho, é junto com o filho. Jacó reuniu a família e instruiu todos os que viviam com ele: desfaçam-se de todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Tomem banho e ponham roupas limpas, pois estamos indo para Betel. Vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em apuros e que desde então tem estado ao meu lado aonde quer que eu vá. Eu fiz algumas anotações na minha Bíblia quando eu lia isso. Volte para Betel
para lembrar-se, primeiro, que você é tão pecador quanto os seus filhos. Posso ler de novo para você? Volte para Betel, para lembrar de que você é tão pecador quanto os seus filhos. Volte para Betel, o lugar onde eu me revelei a você quando você estava em apuros por conta dos seus pecados. Jacó estava repreendendo os seus filhos e Deus fala assim: lembre que você também é pecador. Se tem uma coisa que irrita filho, é pai pousando de santo, quando ele mesmo tem os seus próprios pecados. É pai dizendo assim: porque eu na sua idade era nada, aprontava também. Só não tinha Instagram para contar para todo mundo. Para falar que horas você saiu da escola mesmo, a hora que você postou a foto. Não tinha. Aprontava também. Eu sei que a coisa está um pouquinho mais grave. Está, a gente sabe que está. Mas a gente também é pecador como os nossos filhos são. Volte para Betel, para que você lembre que um dia eu te livrei do seu apuro. Eu te dei promessa quando você não merecia misericórdia. E se tem uma coisa que nós precisamos pedir para Deus, o equilíbrio, é apresentar aos nossos filhos o caráter dele, revelado por meio do equilíbrio entre misericórdia e justiça. Porque Jacó precisou fugir. Mesmo Deus se revelando a ele, ele precisou fugir. Ele precisou ficar 40 anos longe da terra prometida para ele. Não viu nem a sua mãe ser sepultada. E olha, parece que para Rebeca nenhum monumento foi erigido na sua morte. Ele sofreu as consequências das suas escolhas. Mas Deus esteve com ele. Deus fala assim: não esqueça. A mesma misericórdia que eu estendi a você, estenderei aos seus filhos. É tanto que Levi se torna a tribo de onde sairão os sacerdotes. Foi ou não foi? E aí então, posso ler mais duas anotações que eu fiz aqui? Essa foi de ponta cabeça, tá? Precisamos ficar por um tempo em Betel. Não vai dar para ser só de passagem. Olha o que o verso fala. Vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em apuros e que desde então esteve do meu lado. Quando eles chegaram lá, eles ficaram lá por algum tempo. Ninguém se atreveu a sair para perseguir os filhos de Jacó. Quando a gente vai lendo mais os versos, estou tentando correr aqui, tá? Quando nós vamos ali para o verso 5, diz que ninguém daquela cidade onde os filhos Simeão e Levi mataram os homens, ninguém se atreveu a sair e perseguir os filhos de Jacó, porque eles estavam em Betel. Deixa eu falar algo aqui muito difícil para você. Você consegue voltar para Betel com seus filhos? Porque você só volta para o lugar onde você já esteve. Você só volta para o lugar onde você já esteve. Tem pai aqui que não pode nem chamar o filho para o culto pela manhã, porque não tem a sua comunhão com Deus. Vai falar para o filho estudar a Bíblia? Ele mesmo não lê. Vai falar para o filho, estudou a lição essa semana, filho? Ele nem pegou a dele. Você só pode voltar com seus filhos para o lugar onde você já esteve. Tem pai aqui, tem mãe aqui que não pode falar assim: respeita seu pai, respeita sua mãe. Olha o tom que você está falando com a sua mãe, menino. Não tem moral para falar isso com o filho. Porque o lugar do respeito é um lugar que ele não visita. Ele nunca esteve.
versículo 18. Quando Raquel está morrendo, quando o filho está nascendo, Raquel deu nome para o filho, Benoni, que significa minha dor. Mas o seu pai preferiu chamá-lo de Benjamim, que significa filho da boa sorte. A mãe coloca o nome do filho, filho da minha dor. O pai coloca o nome do filho, filho da minha boa sorte. Sabe por que Deus deu casamento para a gente? Para a possibilidade de um novo olhar, para uma mesma situação. Para a possibilidade de alguém que não está vivendo ali a dor mais intensa de uma perda, ou revivendo traumas, e não consegue ver diferente, para que tenha alguém que possa ter um novo olhar. Eu anotei algo aqui que eu quero ir finalizando com essa frase. A autoridade se perde quando falamos do que ouvimos e não do que vivemos. A autoridade se perde quando falamos do que ouvimos e não do que vivemos. Todos nós precisamos de Betel. O lugar onde Deus nos encontra na fuga por conta das confusões que nós provocamos. E nos ensina a lidar com os nossos relacionamentos, não na horizontal, mas na vertical. E é o lugar que Ele também nos fala, volte com a sua casa, porque é lugar que pecador volta, levando a casa para falar assim, se Deus pôde perdoar a mim e me dar uma nova continuidade de uma história de esperança, de prosperidade, Ele dará a vocês também. Nós precisamos contar aos nossos filhos sobre a nossa relação com Deus. Nós precisamos revelar a Deus por meio das nossas vidas, por meio dos nossos fracassos, por meio das nossas dificuldades, porque é nas nossas fragilidades que Deus vai se revelar. Mas de verdade, nós precisamos permitir que Ele se revele por meio das nossas dores. Eu havia ensaiado uma música com a Angelina, para cantar agora no final. Nós duas fizemos aniversário há pouco, né? Obrigada. Por isso que eu lembro que a menopausa está chegando. E nós estávamos com a música ensaiada já, de agradecimento. Mas aí na quarta-feira, a Angelina disse assim, mamãe, na verdade eu queria tanto cantar uma outra música. E eu tenho a impressão de que ela escolheu uma outra música que ela vai cantar sozinha. Não pensei isso que vocês pensaram. Eu não canto tão mal assim. Porque Deus tinha uma mensagem para vocês nessa manhã, sabe? Que na verdade Deus queria que fosse para vocês e não para nós. Sabe quando a gente enfrenta as dificuldades da vida e a gente quer desistir? A gente precisa falar assim, Senhor, eu não vou desistir. Porque mesmo quando eu estiver no deserto, é o Senhor quem vai me alimentar. Mesmo quando eu for tentado, eu vou continuar de pé, né, filha? E ela escolheu essa música. Que Deus a use, tá, meu anjo? E que essa música possa ser assim, Senhor, é o meu acordo com o Senhor. Quero Betel, esse lugar onde trato os meus relacionamentos na vertical para que se resolva tudo na horizontal. Porque Deus ali fala assim, se dependesse do seu pai morrer para que Esaú pudesse te matar, seria na sua volta que você morreria, não seria no tempo que você está pensando. Mas quem muda a história sou eu, quem faz tudo novo sou eu. Aguenta mais um pouco, que eu estou aqui para cuidar de você.
A Angelina vai cantar e na sequência eu vou orar. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Do lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou, enquanto minha força se esgotar. E o teu anjo vai me alimentar e te adorar ao que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvarei, leio as tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Do lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou, enquanto minha força se esgotar. E o teu anjo vai me alimentar e te adorar ao que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvarei, leio as tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim e te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvarei, leio as tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Sabe, hoje pela manhã eu perguntei para Angelina: filha, tem certeza que você quer cantar? Porque ela está muito rouca, né? Teve uma gripe bem forte essa semana. E ela falou assim: eu quero cantar mesmo assim. Sabe, o que a gente está fazendo para Deus mesmo assim? Vou mesmo assim. Vou orar mesmo assim. Vou pedir mesmo assim.
Vou agradecer mesmo do jeito que está. Sabe? Venha com a sua família do jeito que está. Traga seu filho do jeito que está. Venha com seu casamento do jeito que está. Porque esta promessa de Deus para a nossa vida, Ele pega o nosso deserto para nos ensinar que Ele faz de qualquer lugar Betel. Lugar de adoração, casa de Deus, porta do céu. Quem quer hoje entregar a vida e a família nas mãos de Deus? Eu quero. Se você quer, fique em pé. Vamos orar a Deus que tem algo grandioso para a nossa casa. Algo transformador para as nossas vidas. Ó Pai, nós estamos diante do Senhor porque nós queremos estar aqui mesmo assim. Mesmo com as nossas dificuldades, com a nossa história, com os nossos pecados. Não queremos continuar do jeito que estamos. Porque queremos que a misericórdia que nos alcançou possa transbordar para a vida dos nossos filhos. Queremos, Senhor, que as nossas dificuldades possam ser tratadas do jeito que devem ser, na horizontal, discutindo com o Senhor qual é a estratégia, permitindo que os altos se revelem por meio das nossas histórias. Que os nossos filhos olhem para nós e digamos assim: sim, voltaremos para o lugar onde o Senhor, Pai, a Senhora Mãe, encontrou a Deus. Usa as nossas casas, proteja as nossas vidas, leva-nos para o Teu reino. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço